Tiago capítulo 1, nós leremos os 4 primeiros versos. Tiago 1, do 1 ao 4. A maioria dos irmãos sabem que o pastor Maurício está no Supremo Concílio, está retornando já essa semana, querendo Deus, ele estará conosco novamente. Tiago capítulo 1, do 1 ao 4, diz assim a palavra do Senhor: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Até aqui a palavra do Senhor. É com muito temor que eu abro a palavra de Deus nesse texto. Um texto valioso das Escrituras, mas que muitas vezes é bonito para os outros, mas para nós a gente quer ele longe da gente. Olha o versículo 2: tende por motivo de toda alegria, o quê? O passardes por uma provação? Não, o passardes por várias provações. É isso que o Senhor nos convida, nos convoca através de Tiago. Tende por motivo de grande alegria o passar por várias provações. Muitos de nós viemos na igreja no domingo à noite para sermos alimentados com uma palavra bonita de amor de Deus. Só que o convite dessa noite é: tende por motivo de grande alegria o passar por várias tribulações. Mas graças a Deus não termina por aqui. E eu quero falar de um homem chamado Philip Paul Bliss. Eu não sei quantos aqui já ouviram falar desse homem. Alguns conhecem os hinos dele, mas não sabem da trajetória de vida dele. Esse homem, um cristão que dedicou sua vida como um evangelista através da música. Primeiramente, ele era um homem de negócios, e lá em Chicago houve um incêndio de grandes proporções, e nesse incêndio ele perdeu absolutamente tudo que ele tinha. Ele perdeu os seus bens, o dinheiro que ele tinha guardado. Afinal de contas, não era como hoje, o Pix fácil para todo lado. Muita gente guardava as suas coisas em casa mesmo, fora os móveis, fora tudo que ele tinha. Ele perdeu tudo. E se imagine nessa situação: por menos que você tenha, imagine-se perdendo as suas roupas, o seu celular, o seu computador, a sua casa, o lugar onde você mora, a sua cama. Por mais simples que ela seja, é a sua cama. Ele perdeu tudo. Mas o golpe mais duro veio depois, quando sua esposa e suas filhas viajavam de navio para outro país, para uma conferência, e ele ia depois. E ele recebeu a notícia que o navio em que sua esposa e suas 2 filhas estavam havia colidido com outro navio, e ele não sabia o que havia acontecido depois dessa colisão. Não tinha telefone fácil como agora, e ele esperava notícias até que chegou um bilhete da esposa dele. E o bilhete estava escrito somente assim: salva, porém só. Ele perdeu as 2 filhas em um acidente de navio, após ter perdido tudo que ele tinha. E nesse momento, meus irmãos, esse homem, movido de dor, colocou a sua vida diante de Deus e escreveu um hino que talvez vocês conheçam, que começa dizendo assim:
Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Essa é uma prova de fé. Escrever algo desse tipo, depois de ter passado pelo sofrimento que ele passou, das duas uma: ou ele era louco, ou ele conhecia algo em Deus que talvez nós ainda não conhecemos, e que nós só conheceremos quando sofrermos profundamente. E a pergunta é: por que existe o sofrimento se Deus é bom? Mas eu intensifico essa pergunta: por que aqueles que já entregaram as suas vidas a Deus, aqueles que já tiveram seus pecados perdoados, sofrem tanto? Afinal de contas, a vida de ninguém é um mar de rosas. O sofrimento é o remédio de Deus para tratar a nossa doença, chamada pecado. E nós veremos essa noite que nós devemos nos alegrar nas provações, porque elas produzirão perseverança e integridade na nossa vida. Diante das dificuldades, como nós devemos reagir? Primeiramente, com alegria. E nós vemos aqui que Tiago começa se apresentando, como quase todas as cartas do Novo Testamento, dizendo quem ele era, mas ele faz uma apresentação muito simples: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Só que Tiago era o meio-irmão de Jesus, era alguém que foi criado junto com Jesus, e assim como a maioria de sua família, não creu em Jesus no início. Ele só foi crer de fato em Jesus depois da ressurreição, quando o Senhor apareceu para ele. Ele foi um dos últimos a verem Jesus depois de ressuscitado. Mas a partir desse momento ele se tornou o quê? Servo de Jesus Cristo, um escravo, alguém que colocou a sua vida à disposição dele. Ele percebeu que Jesus não era o irmão dele, vindo de Maria e José. Jesus era Deus, e como Deus ele não tinha que ter somente uma amizade com o seu irmão, mas um tratamento de servo, um relacionamento entre servo e Senhor. Então ele se coloca como servo de Deus, e ele diz para quem ele escreveu essa carta: as 12 tribos que se encontram na dispersão. E quando nós lemos o livro de Atos, que temos estudado aqui ao longo do tempo com o pastor Maurício, no capítulo 8, versículo 1, diz o seguinte: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Esse dia descrito no texto foi o dia em que Estevão foi apedrejado até morrer. Então naquele dia houve grande perseguição em Jerusalém, e as pessoas se espalharam para os outros lugares. E Tiago está escrevendo para essas pessoas que foram para esses outros lugares, os que saíram de Jerusalém e passaram por diversas dificuldades. Primeiramente, eles tiveram que abandonar a sua casa, muitos a sua família, o seu emprego, o seu ganha-pão, e fugirem para outro lugar. Já não é uma coisa simples. E nesse outro lugar também eles tinham que tomar cuidado, porque o cristianismo estava sendo muito perseguido. Então, quando eles conseguiam algum emprego, muitas vezes era com muita dificuldade, e eles eram tidos como quase escravos nos lugares que eles estavam. Eles eram maltratados, muitas vezes espancados, pelo fato de serem cristãos. E é a eles que o líder da igreja, Tiago, que a gente vê no livro de Atos que se tornou um grande líder da igreja, escreve. Então eles estavam lá
passando por esse momento, separados, cada um em um lugar diferente, e eles recebem uma carta de consolo. E o consolo da carta é: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Esse é o encorajamento que o líder da igreja deu para aqueles que estavam sofrendo. Ele não falou assim: olha só, peguem armas e vamos resistir aos romanos que estão fazendo isso com a gente. Ele não falou: mantenha sua identidade em segredo, esqueça esse negócio, está muito difícil agora, mais para frente a gente volta. Vamos voltar para o judaísmo, lá estava tranquilo, a gente estava confortável. Porque muitos desses eram judeus que se converteram ao cristianismo. E de repente eles passaram a ser perseguidos duramente por isso. E o que são várias provações? A gente não está falando aqui do bilhete único sem crédito na hora que a gente vai passar na catraca. A gente está falando de perseguição, a gente está falando de doença, a gente está falando de morte, a gente está falando das coisas difíceis da vida. É por isso que eu iniciei esse momento da mensagem dizendo que com muito temor eu abro essa passagem, porque ninguém de nós gosta de sofrer. Como ter por motivo de alegria o passardes por várias provações? É só quando nós sabemos quem é que envia as provações para nós. É o próprio Deus. Sabe, irmãos, infelizmente tem se propagado um poder para Satanás que ele não tem assim tão forte não. Tudo é coisa do diabo. Aconteceu uma coisa difícil, é coisa do inimigo, é coisa do inimigo, é coisa... Muitas coisas que acontecem na nossa vida não são coisas do inimigo. Umas são frutos das nossas próprias escolhas ruins, e muitas outras é o próprio Deus que nos envia. E é sabendo que Ele que nos enviou que nós temos que ter essa alegria no Senhor. Jesus nos alertou que a gente teria dificuldade. Nunca foi prometido aos cristãos uma vida cor-de-rosas, com tudo dando certo. Em Mateus 16, versículo 24, Jesus diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Então olha só, você quer me servir? Beleza. Sabe o que você vai ganhar? Perseguição, inimigos e provavelmente uma vida não muito fácil de viver por aí. Seus posicionamentos vão irritar as pessoas. Você pode ser prejudicado no seu trabalho por conta disso. Os seus relacionamentos não são mais da forma que você quer, mas da forma que Deus quer. Esse é o convite para seguir Jesus. Tome a sua cruz. E hoje nós olhamos a cruz como algo bonitinho, como um símbolo de onde Jesus por amor morreu por nós. Tome a sua cruz aqui, quer dizer, seja considerado um maldito por causa de mim. Esse foi o convite de Jesus. Mas não para por aí, porque o próprio Jesus em João 16:33 diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas, irmãos, como esse mais na Bíblia é maravilhoso. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós vamos passar por tribulações, mas Deus não vai estar olhando como um sádico, tirando sarro de você sofrendo. Ele vai estar junto com você. Ele vai te proteger e te guiar nos momentos de dificuldade que você passar. Tenha certeza disso. Foi isso que fez com que Tiago e aqueles cristãos tivessem essa força. Foi isso que fez com que Filipe escrevesse aquele hino quando perdeu as 2 filhas. Porque embora ele sentisse dor, ele também sentia a presença de alguém que não estava fisicamente na sua frente, mas que estava espiritualmente ao lado dele, consolando, cuidando dele naquele momento que ele estava passando. E como passar pelas provações? A gente pode se perguntar: tem diferença em passar reclamando ou passar confiante em Deus? Tem diferença. Porque quando nós reclamamos, nós estamos falando que Deus não sabe o que está fazendo. Das duas uma:
Ou Deus é fraco e não consegue nos livrar de todas as coisas que nós estamos passando, o que diminui o tamanho de Deus, ou Ele é ruim, porque Ele tem o poder para te tirar dessa situação que você está vivendo, mas Ele não faz. Deus é fraco? Deus é ruim? Se Ele não é fraco e nem é ruim, então nós temos que confiar nele, de que Ele sabe o que Ele está fazendo, Ele sabe por que Ele está fazendo isso. É por isso que nós vemos uma prova de confiança quando nós lemos lá em Jó, no capítulo 1, depois de ele ter perdido tudo, os seus filhos, os seus bens, ele dizer no versículo 20: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Ou seja, ele lamentou estar passando pelo que ele estava passando naquele momento. Mas ele disse o seguinte: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E aí vem o testemunho: em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Que confiança, meus irmãos. Também Atos, capítulo 5, versículos 40 e 41 diz o seguinte: chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram. Qual foi a reação dos apóstolos? Dizer assim: não vou pregar mais, agora foi demais, apanhar não. Pode até perder o emprego, se afastar de mim, mas apanhar aí já é demais, eu não fiz nada para apanhar. Não. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Quando nós sabemos quem Deus é, nós conseguimos ter alegria nas tribulações, porque só o fato de ter o nosso nome atrelado, colocado na família de Deus como seu filho, é o suficiente para que nós suportemos a leve e momentânea tribulação. Meus irmãos, quando os apóstolos falam isso, eles não estão sendo insensíveis com o sofrimento, não. Eles não estão falando que o sofrimento é pouco, é pequeno, é leve. O que ele está querendo dizer é que perto de você ser encontrado por Deus e ter sua vida completamente transformada, isso não é nada, nada. Essa é a compreensão que eles tinham. E Deus não manda as provações no atacado. Vou mandar aqui agora a provação de fome para todo mundo. Essa aqui é de doença, vai para aquela turma ali. A sua é para você, sob medida. Porque Ele manda aquilo que você precisa para ser aperfeiçoado. Não é à toa, não. Então é sua, é a sua dor. É o remédio que você precisa, que muitas vezes é amargo, mas é o que vai te trazer cura, é o que vai te fortalecer, é o que vai te fazer mais parecido com Deus. E a pergunta que eu faço não para vocês, mas para nós, me incluindo, é: como nós reagimos às provações? Qual é a nossa atitude quando as coisas começam a ficar difíceis? Nós reagimos com alegria? Ou nós achamos que somos os mais miseráveis perseguidos da face da terra e que ninguém sofre como nós, que todo mundo tem que olhar para o nosso sofrimento porque ele é maior do que qualquer coisa? Como nós reagimos ao sofrimento? Em segundo lugar, nós reagimos ao sofrimento com perseverança, primeiro com alegria e depois com perseverança. Por que se alegrar nas provações? Porque elas produzirão perseverança. Me veio um exemplo na cabeça agora, que eu não sei se é o melhor, mas eu vou falar. Às vezes nós estamos um pouco acima do peso, e nós pegamos uma baita de uma diarreia. No final a gente perde peso por causa dela. É algo bom que aconteceu diante de uma coisa que não é boa. É um exemplo muito simples. Mas pensar que a provação vai produzir perseverança, vai trazer algo de bom para a gente, é o que tem que fazer com que nós a encaremos com alegria.
Se a provação vai produzir perseverança, significa que se nós não formos provados, nós não seremos perseverantes. Nós seremos fracos, nós seremos levados por qualquer vento de doutrina, nós desistiremos na primeira dificuldade. A primeira coisa que doer a gente sai e deixa de lado. E aqueles judeus convertidos ao cristianismo aprenderiam a perseverar naquele contexto de dificuldade que eles estavam passando, como diz Hebreus 10, do 32 ao 36, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, ou seja, depois de encontrados por Deus, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Não existe fórmula mágica. Sabe como você passa numa prova? Estudando para ela. Sabe como que você fica perseverante? Passando por dificuldades. Assim como na escola, ou na faculdade, ou no emprego, numa entrevista de emprego, quando você faz uma prova, você percebe o nível que você tem de conhecimento daquele conteúdo. É assim nas provações. Nós só sabemos o tamanho da nossa perseverança quando somos provados. Nós podemos pensar na teoria que não, eu estou firme. Pedro, olha aí o exemplo. Pedro, Senhor, eu nunca vou te abandonar. Esses aí, segunda classe, podem todos sair correndo. Mas eu, se for preciso, eu morro com o Senhor. O que aconteceu? Você estava com Jesus. Eu? Quem é Jesus? Não conheço esse não. 3 vezes ele negou o Senhor, porque ele achava que era perseverante, mas na hora que ele viu Jesus apanhando e sabia que ele poderia ser o próximo, a perseverança ficou de lado. Então a prova vai fazer com que nós vejamos o tamanho da nossa perseverança, e não só isso, ela produzirá uma perseverança maior, fará com que você até o fim não desista, mas que você permaneça crendo que o Senhor vai cuidar de você. Provérbios 27 e 21 diz: como o crisol prova a prata e o forno o ouro, assim o homem é provado. Nós sabemos que o ouro passa pelo fogo para que as impurezas dele sejam retiradas. Da mesma forma, nós passamos pela provação para que os traços da nossa velha humanidade sejam deixados de lado e para que nós sejamos mais parecidos com Jesus Cristo. Você já é perseverante? Eu já sou perseverante? Nós podemos olhar para a nossa vida e nos sentir parecidos com um homem de dores, com Jesus Cristo? A provação produz perseverança. E por último lugar, essa provação vai produzir perseverança e vai fazer com que nós sejamos pessoas íntegras, de um caráter parecido com o caráter do Senhor. Você precisa perseverar até o fim. Aqui diz no versículo 4, a perseverança deve ter ação completa. Não adianta nada você ficar um tempo perseverando e depois deixar de lado e desistir de tudo. Você precisa ir até o fim nessa perseverança. E Hebreus no capítulo 12 diz o seguinte: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo,
para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido ao sangue, até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Você é filho de Deus? Então vai ser provado. Pode demorar ou pode ser rápido, mas nós seremos provados, porque somos filhos. E por isso o Senhor nos ensina através do sofrimento que nós passamos e faz com que o nosso caráter seja um caráter transformado, seja um caráter que leva as coisas de Deus a sério, que sabe que a gente não faz um teatro aqui na igreja, que sabe que nós de fato buscamos a um Deus que pode nos fazer passar pelas dificuldades, alegres em saber que um dia elas passarão. Pode demorar um ano, um mês ou a vida toda. Só que mesmo que seja a vida toda é só um pedacinho perto da eternidade. Por isso os nossos olhos têm que estar lá, na eternidade. É lá que as coisas importam. Para terminar, meus irmãos, existe um livro chamado Crônicas de Nárnia. E esse livro fala de um sofrimento que produz algo de integridade em uma pessoa. Diz o seguinte: Eustáquio era um menino desagradável que se vê em posse de uma grande fortuna. E ele fica imaginando a vida de confortos que podia desfrutar agora. E em seus confortos ele adormece com seu tesouro. Então Eustáquio achou um tesouro e ficou ali falando: agora ninguém me segura mais. Quando acorda, Eustáquio não é mais um menino, mas um dragão, a manifestação externa da sua ganância e egoísmos internos. O bracelete de ouro que ele havia colocado em seu braço de menino, agora estava apertando sua pata de dragão, e a dor era lancinante. Pior ainda, a dor física se misturou com a dor de perceber que ele agora estava desligado da humanidade, isolado e sozinho. Ele começa a chorar muito, lágrimas quentes de dragão. Em misericórdia e compaixão, Aslan, que aqui é a representação de Jesus Cristo, chega e conduz o dragão Eustáquio a um jardim no alto da montanha, e depois de uma nascente de água no centro do jardim. Eustáquio olha para a nascente e percebe que se ele pudesse tão somente entrar na água, a dor da sua pata cessaria. Mas Aslan diz que ele precisará ser despido primeiro. Após um momento de confusão, Eustáquio lembra que é um dragão e que dragões têm peles como cobras, que podiam ser mudadas. Com suas garras afiadas, ele começa a rasgar a pele de dragão. Ele descama uma camada somente para descobrir outra horrível, escamosa e dura por baixo. E depois outra. Após 3 camadas, ele percebe que é tudo em vão. Ele nunca se purificará, se livrará da sua dor ou mudará aquela pele horrível sozinho. Assim como o nosso pecado, nós não conseguimos retirar ele de nós. Por mais que nós tentemos, ele nunca sairá pela nossa própria força. Quando de repente, eu tiro sua pele, diz Aslan, o leão. Eustáquio estava tão desesperado que até mesmo o seu medo das patas de Aslan não foi suficiente para impedi-lo de deitar de costas. Deitado ansioso no chão, eis como Eustáquio se sentiu. A primeira unhada que me deu foi tão funda que julguei ter me atingido o coração. E quando começou a tirar minha pele, senti a pior dor da minha vida. A única coisa que me fazia aguentar era o prazer de sentir que me tirava a pele.
Tirou-me aquela coisa horrível, como eu achava que tinha feito das outras vezes, e lá estava ela sobre a relva, muito mais dura e escura do que as outras. E ali estava também eu, macio e delicado, muito menor do que antes. Nessa altura agarrou-me, não gostei muito, pois estava todo sensível sem a pele, e atirou-me dentro da água. A princípio ardeu muito, mas em seguida foi uma delícia. Quando comecei a nadar, reparei que a dor no braço havia desaparecido completamente. Compreendi a razão. Tinha voltado a ser gente. Nós não conseguimos ter um caráter íntegro sem o cuidado de Deus por nós. E a forma de Deus cuidar de nós é nos dando o remédio da provação. Perseverar dói. Perseverar faz a vida se tornar difícil. Perseverar faz com que a gente tenha vontade de desistir. Mas se nós chegarmos até o fim, o Senhor retirará tudo que ainda nos impede de viver plenamente para Ele. O processo não é fácil, mas como nós já vimos, o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida. E João capítulo 4, versículos 1 ao 3 diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Passaremos por dificuldades? Sim, mas o Senhor vai estar com você o tempo todo, a melhor de todas as companhias. Ele pode fazer por você o que ninguém mais pode. E esse remédio da provação vai fazer com que você tenha sua vida fortalecida, com que você seja santificado no Senhor. Por isso, meu convite nessa noite não é que você queira sofrer, não é que você finja uma alegria quando estiver passando por dificuldades, mas é para quando as coisas de fato saírem do seu controle, estiverem difíceis, você se lembre que o Senhor está fazendo isso porque Ele é o seu Pai, e Ele está te fazendo mais forte. E um dia, talvez aqui ainda nessa terra, ou lá no final da nossa vida, nós saberemos por que passamos pelo que passamos. Hoje, o que nós precisamos entender é que somos cuidados pelo próprio Deus. Eu te convido a ter a fé, a pedir ao Senhor a fé que Tiago, que os cristãos que fugiram tinham, que Filipe tinha, que nós sejamos pessoas com esse tipo de fé. Por isso eu convido você a ficar de pé, e em resposta a essa mensagem nós vamos cantar ao Senhor, declarando a Ele que mesmo que seja a dor que nos una a Ele, nós queremos estar mais próximos dEle. Fique de pé e vamos cantar.